Fala galera, tudo bem? A gente hoje vai continuar nosso trabalho do spoiler do Enem, que é a nossa sessão voltada à revisão final para a prova que vai ser, provavelmente, se você estiver assistindo a gente a tempo, nesse domingo, que vai ser a prova de Ciência da Natureza e a parte de Matemática. Ciência da Natureza, Biologia, Física e Química, junto com Matemática, pode dar rolo. Então, para te ajudar, para você principalmente que odeia exatas, esse dia é o pior dos dois do Enem, tá? O pessoal deve achar que foi a pior coisa juntarem essas 4 matérias nesse dia. Mas fica tranquilo que a gente está aqui para te ajudar. A gente começou no outro spoiler falando sobre os temas principais do Enem, baseado nos últimos 3 anos, analisando a prova principal e também analisando a prova prisional, que também é uma boa referência, já que o lugar de onde eles tiram as questões, já que o banco de questões que o INEP utiliza, tanto para uma prova quanto para outra, é o mesmo. Teve também no ano passado a prova de Libras e, de vez em quando rola algum problema em algum local que tem que se fazer uma segunda chamada da prova, faltou luz, alguma coisa que não é culpa do candidato, rola uma aplicação extra. Essa aplicação extra muitas vezes é confundida com a prova prisional. Elas são coisas que são diferentes. E essa prova, mais uma vez também, é uma boa fonte de questões. Então, peraí, tem ano que eu tenho quantas provas? Até 4. A prova normal, que é a prova que você vai fazer, ou que a maioria de vocês vão fazer no próximo final de semana, né? Ou, se você estiver assistindo a gente bem antes, no segundo final de semana, que está gravando isso aqui antes da primeira prova, antes da prova de humanas, vai ter também a PPL para estudar, vai ter também a prova, no caso, a segunda aplicação e a prova de Libras. Claro que agora tem em cima e a gente não vai querer que você faça essas provas, a gente só vai dar a nossa análise com base no olhar que a gente tem sobre elas do que vem caindo. Então a gente já tinha falado que vem caindo muito função do segundo grau, função do primeiro grau, análise combinatória, probabilidade, a parte também de geometria plana e espacial, a parte de estatística, a parte também de log exponencial, um pouquinho menos, tá? Essa parte, e a parte de porcentagem e matemática financeira, essa também fortemente. Esses assuntos são aqueles principais que você tem que levar para sua prova para garantir uma pontuação suficiente para você conseguir a sua vaga, principalmente se o seu curso é de medicina, porque é a carreira que até hoje é uma das mais concorridas para a prova que vocês vão fazer. Claro que dependendo do estado, o SISU surpreende, a relação candidato-vaga, né? O SISU vai ter um vídeo só sobre isso mais à frente. Você vai perceber que não é nada difícil, mas é bom abrir o SISU lá em janeiro, tendo uma orientação prévia antes. Senão você pode se atrapalhar em algo tão importante quanto o SISU, tá? Algo tão importante quanto a prova, o SISU mais à frente. Mas agora a concentração, galera. Você, no dia, tem que notar que a prova de matemática, assim como todas as outras provas, das outras matérias para o Enem, é uma prova em que você tem que ter uma tática para fazer. É extremamente importante você não chegar lá e de forma aleatória começar a resolver as questões da prova. O que eu chamo de aleatório? É o cara que chega, abre a prova e calmamente começa a fazer a prova da primeira questão, para a segunda questão, para a terceira questão. Querido, isso pode ser um grande problema. Por que pode ser um grande problema? Porque aquela pessoa que pega e dá o azar, de repente, você sabe que o Enem tem até 4 coisas diferentes de prova, em que as questões vão permutando, em que as questões vão trocando de ordem para você não dar aquela olha dela pro cara do lado e acabar colando dele. Você não gostaria que colasse de você depois de uma preparação tão suada esse ano inteiro, tá? E aí você já tá lá um ano inteiro sem ir ao cinema, com teia de areia na boca, não pegou ninguém, você vai querer que colhem de você? Claro que não, tá? Então, tipo, você tem que ali, tá? E supondo que você não saiu, né? Agora, mano, a consciência, tô brincando. Mas um ócio, de vez em quando, é bom pra restabelecer as energias. Na véspera, não, tá? Na véspera tem que ficar calminho. Mas de matéria, você tem que saber, principalmente no dia, controlar o seu nervosismo e pegar as questões numa ordem muito bem, no caso, definida, para que você não se enrole no tempo. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Pega a sua prova e nos 5 primeiros minutos de prova, dá uma rápida olhada em toda ela. Mas eu não quero olhar, vai que eu chego na última página, não sei nada. Gente, hoje é o dia fatídico. Hoje é o dia realmente que você vai fazer o simulado mais importante da sua vida. Tá? Eu digo simulado mais importante da sua vida porque eu sei que você é o cara, eu sei que você pode e eu sei que você só precisa controlar a sua ansiedade e o seu nervosismo. Então no dia você vai aprender a na ordem pegar e com tempo e com calma, pegar, não tanta calma assim, né? Mas
Seja calculista. 5 minutos eu tenho para você identificar na prova tudo aquilo que é mais agradável de você começar. Seja porque você bateu o olho, aquela questão é idêntica a questões que você já fez 1, 2, 3, 20 vezes. Seja porque aquele assunto é aquele assunto que você domina. É claro que, às vezes, você pode ter uma surpresa e bater o olho na questão aparecer fácil e começar a ler de verdade mesmo, e ela ser difícil. Mas tudo bem, pelo menos você está assumindo uma tática. O que aconteceria se você, por outro lado, pegasse a prova e fizesse toda ela na ordem das questões aparecendo? Isso seria muito mais perigoso, que a chance de você se dar mal é muito maior. Tá? Então, por esse motivo, sai escolhendo tudo aquilo que é mais agradável de cara e faz primeiro. Porque você vai pensar o quê? Pô, eu tô olhando no relógio, já tem 10 minutos e eu já fiz uma porrada. Opa, palavrão. Eu já fiz muitas questões, tá? E aí, se você estivesse pegando a prova e estivesse fazendo na ordem, o que poderia acontecer? Pô, já pensou se a primeira questão é a pior da prova? Você deu azar de naquela cor de prova, a questão mais escrota que caiu na prova é logo a primeira. Você vai, na ordem, fazer, você vai fazer a primeira, vai olhar no relógio, deu um tempão, e você vai pensar, caramba, eu não saí da primeira questão ainda. O nervosismo vai tomar conta de você. E se o nervosismo tomar conta de você, aí é um grande problema. Você vai olhar para o relógio e, por uma rápida regra de 3, você vai achar que o tempo realmente não vai dar, porque você vai achar que tudo vai ser no ritmo da primeira questão. Já tem um problema, né? Termina a primeira questão ou abandona e vou para a próxima? E se a próxima for pior que essa? Você começa a realmente se perder, tá? Por isso que essa escolha daquilo que é mais fácil é melhor. E digo, não é para fazer isso só em matemática. Eu não vou ficar preso durante não sei quantos minutos na prova de matemática. Eu vou olhar tudo mesmo. Eu vou olhar e atacar primeiro tudo aquilo que é, entre aspas, não fazível, eu sei que não tem esse termo, mas tudo aquilo que é mais tranquilo de cara em matemática. Depois tudo aquilo que é mais tranquilo de cara em física. Na verdade, estão misturadas física, química e biologia, mas tudo que é de ciência da natureza, eu vou direto nas questões que eu acho mais tranquilas, a mesma coisa em matemática. Depois eu dou uma segunda repassada na prova como um todo. E ataco aquilo que é mais tranquilo, quer dizer, que medianamente, né? Tipo assim, que eu sei assim, que de cara eu bati o olho, não pareceu tão legal, mas eu sei que se eu sentar, ler com calma, vai sair. E por último mesmo, na última passagem, é que você vai fazer aquelas questões que você realmente leu assim, cara, eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, eu não tenho a menor ideia do que é isso, ou esse tipo de matéria, eu nunca fui bom nela. Aí que você vai pegar e você vai, no final, fazer essas questões, que de cara não, de cara é perdição, tá legal? No mais, tem aquelas dicas do spoiler anterior, o que levar no dia da prova, levar chocolate, levar água o suficiente, tomar cuidado com o local de prova e por aí vai. Olha ao vídeo anterior do spoiler, que você vai ter tudo isso. Bom, o que é importante agora? Continuando a falar sobre matérias que eu falei antes, análise combinatória, né? Querido, não existe prova de Enem, até hoje, sem que você tenha questões, eu falo questões, no plural, de análise combinatória. Então, assim, todas as questões que caem no Enem demandam fórmula? Na verdade, não, tá? Muitos professores preferem explicar a análise combinatória sem fórmula, né? Só por um princípio multiplicativo ou, no máximo, botando a fórmula quando é combinação ou permutação com repetição. Concordo, realmente o arranjo não tem muita necessidade de você usar fórmula. Agora, uma coisa você tem que saber, independentemente da forma como você monta a continha de combinação, a continha de arranjo, você tem que saber que aquilo é um arranjo. Você tem que saber que aquilo é uma combinação. Porque às vezes o aluno sabe o jeito de montar a resposta, mas não sabe o nome do que ele está fazendo. Isso acontece. Parece meio estranho, mas acontece do cara. Faz todas as questões direito, seja quando é arranjo, seja quando é combinação, mas ele não sabe quando ele está usando algo que tem um nome de arranjo e algo que tem um nome de combinação ou permutação. E uma vez o Enem, numa questão, o que não é comum, mas já caiu, dele fazer o quê? Dele perguntar, dá uma situação problema, dá uma questão e perguntar. A situação assim você resolve por letra A, combinação e arranjo. Letra B, uma combinação e uma permutação. Letra C, um arranjo e uma permutação. E se você não tem a menor ideia do que uma coisa ou outra, você não iria marcar nada. Não tinha conta para fazer. Você só tinha que saber o nome do raciocínio que seria usado para fazer aquilo, tá? Toma cuidado com isso, ok?
Outra coisa também, que uma vez ou outra já andou caindo, foi o princípio das gavetas. O que é o princípio das gavetas? O princípio da casa dos pombos? Que diabos é isso? Isso aqui é uma parada em que ele vira pra você e fala assim, ó, eu tenho 2 meias amarelas, uma meia preta, uma meia vermelha, 3 verdes. Se eu, de olhos vendados, boto a mão na gaveta que tem essas meias e vou tirando uma após a outra, depois de quantas meias que eu tenho a certeza... Quantas meias, perdão, que eu tenho que tirar para ter certeza de já ter pelo menos 2 da mesma cor. E isso é uma questão de princípio das gavetas, ok? Revise no seu material, que isso é uma questão bem fácil de você resolver, é uma questão que é ponto garantido. A análise combinatória, como eu estava falando, cai muito também em questão de permutação com repetição. Que é aquele tipo de permutação em que você tem elementos repetidos, como na palavra casa, né? Se ele vira para você e pede o total de permutações da palavra casa, o que a pessoa vai fazer? Isso não é uma permutação normal, porque eu tenho um total de 4 letras. Então eu teria que fazer aqui, ó, a permutação de 4 com repetição de 2. Ou seja, isso daria 4 fatorial sobre 2 fatorial, tá? Isso, no caso, vai dar o quê? 24 sobre 2. Isso vai dar 12. No que eu quero que você tenha atenção aqui? Eu quero que você preste atenção ao jeito de representar o símbolo de permutação, o total de elementos que está sendo permutado, esses 4 aqui, entra aqui embaixo. E o número de elementos que estão repetidos, no caso aqui, os 2 A's, é o que entra, no caso, ali em cima. Que na conta para valer, o 2 que representa aquilo que se repete vai entrar como fatorial embaixo e o total de elementos vai entrar como fatorial de cima, tá? Quando você não tem nada repetido, aí não tem problema, não tem estresse. Você chega aqui e só bota P4, permutação de 4, se fosse, sei lá, alguma palavra que não tivesse elemento repetido, permutação das letras da palavra bola. Daria permutação de 4, ou seja, 4 fatorial, 24 elementos. Belezinha, queridos? Então, o que vai acontecer? Isso é um assunto importante dentro de análise combinatória. Agora, a análise combinatória anda junto com o que em matemática, na prova do Enem? Com probabilidade. Se você quer saber o que de probabilidade pode cair, anota aí. Questões envolvendo muito, tá? Probabilidade não tem tanta fórmula, mas um tipo de questão me preocupa, que é o quê? Quando ele pede permutação, no caso, permutação, olha, probabilidade condicional. Galera, o que é probabilidade condicional? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Posso apagar? Quando apagar aqui, eu quero que você continue aqui comigo e aproveita aí essa respirada para adicionar a gente no Instagram. @InstaFabricaD. Lá a gente coloca várias dicas, lá a gente coloca vários takes e spots de 1 minuto de revisão, ou adiciona também no nosso Facebook, que é Plataforma FabricaD. Bom, a gente acabou de liberar um simulado com várias questões inéditas, modelo Enem mesmo, sem picaretagem, sem pegar a questão FUVEST e falar que Enem, sem pegar a questão de UFRJ, que isso é feio pra caramba, né, galera? Do tempo lá antes do Enem de 2011, quando o Enem não era o Enem de agora, né? E adaptamos, não fizemos isso. Questão realmente modelo Enem, tá tudo resolvido, mas eu aconselho que você só veja a resolução depois de fazer tudo, tá? Senão não vai valer como treino, ok? E também joga também no YouTube, que eu acho que você tá vendo a gente pelo YouTube, senão pode ser também pela plataforma, pode ser pela fanpage, joga youtube.com.br, vou deixar aqui o endereço completo. /FabricaD, tá? Bom, ao longo dessa aula, eu já vou colocar aqui na tela um voucher, que é justamente uma palavra-chave para quando a gente lançar a plataforma, que é agora na virada do ano,
você já entrar com desconto. Pois é, você, caso algo dê errado, tomara que não, já vai ter um desconto para você usar. Ou então você dá para o seu amigo que está no segundo ano. Espero eu que você não precise desse voucher. Mas, talvez, porém, contudo, todavia, se você é candidato à engenharia, sim, você vai precisar desse voucher. Você está dizendo que eu vou passar? Não, eu estou dizendo que você vai passar. Porque a gente vai ter uma seção no site só voltada ao pessoal de engenharia que está lá dentro da faculdade, que quer apoio principalmente em cálculo e álgebra linear, que são aquelas matérias que para o calouro estragam a alegria do calouro, estragam a alegria do calouro na chopada, né? Matam o maluco, e aí a gente tem essa parte também. É um plano separado, não é caro, mas se mesmo assim tu tiver aquele calouro sem grana, né? Você já tem o voucher que a gente vai botar aqui. Beleza? Bom, então olha só. Volta aqui comigo, que você tá a um passo de entrar, mas ainda não entrou. E vamos lá, eu tava falando de probabilidade. O que acontece aqui? Probabilidade, como eu tava falando, você tem que se ligar que cai muito uma parada que é probabilidade condicional. O que é probabilidade condicional, galera? Probabilidade condicional é uma questão que é assim, quando ele começa a botar no enunciado, sabe-se que, sabendo que, quando ele fala que algo já é conhecido, isso já é uma questão de probabilidade condicional. E eu não entendi nada. Eu vou te dar uma questão de condicional que é por tabela, feita por uma tabela, que eu acho mais fácil de você entender, de você pegar no tranco. Geralmente ele vai estar te dando uma população distribuída em duas qualidades. Continuo sem entender. Ah, tem uma galera vai te falar, no meio dos alunos de uma turma, quantos são altos e baixos, e quantos são, por exemplo, negros e quantos são brancos, por exemplo. Ou quantos são altos e baixos, quantos têm olhos azuis e quantos têm olhos pretos. Algo assim, quantos usam óculos e não usam, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar quantos são altos, quantos são baixos. Quantos usam óculos e quantos não usam óculos. Colocar, por exemplo, 10 aqui, 20 aqui, 30 aqui, depois 40 aqui, botar 10 aqui e 30 aqui, né? Deixa eu até que mudar, vou colocar 20 aqui e 20 aqui. Então, digamos que ele me fale, né, quantas pessoas eu tenho no total usando óculos, quantas pessoas eu tenho no total não usando óculos, quantas pessoas altas eu tenho, quantas pessoas baixas eu tenho. Cada linha é a soma do total de óculos ou sem óculos, cada coluna é a soma de quantos são altos ou baixos. Repara que sim, a soma das linhas dá 70 e das colunas também, porque eu estou pegando os mesmos 70 e classificando ou como alto e baixo, ou como usando óculos ou não. Tá? Então é claro, é a mesma quantidade total, então somando ao longo das linhas e colunas tem que dar a mesma coisa. Inclusive a questão em que essa tabela vem incompleta, você saber isso já é uma ajuda para você montar os dados aqui dentro, ainda faltantes, tá? Mas eu estou pegando a tabela pronta para te mostrar como que uma probabilidade condicional, no caso, funciona. Olha a diferença. Se eu chego aqui para você e pergunto assim, meu queridão, amiguinhozinho, repara o seguinte, se eu chego aqui e pergunto assim, ó, qual que é a probabilidade de uma pessoa ser alta e usar óculos? Repara, quando eu falo isso, eu não sei absolutamente nada sobre a pessoa. Eu sei o que? Ela é alguma dessas 70 pessoas e eu quero lá no meio dessas 70 pessoas saber uma pessoa que é alto e que no caso usa óculos, tá? Ou seja, eu tenho 10 caboclos aqui num total de 70, ou seja, o total vai ser de 1/7. Probabilidade, no caso, tradicional. Probabilidade tranquila. Agora, repara, cuidado agora aqui. Quando ele virar para você e falar assim, sabendo que a pessoa usa óculos, qual que é a probabilidade dela ser alta? A pergunta é a mesma que eu fiz antes? Olha só, o que eu perguntei aqui antes? Qual que é a probabilidade da pessoa ser alta e usar óculos? São 10 no total de 70. Eu não sabia nada dela, então vou lá no meio da muvuca das 70 pessoas. Você, vou vendo quem usa óculos ou não, quem é um alto, um janequinho ou não, tá? Agora, o que vai acontecer aqui? De repente você não sabe quem é janequinho porque eu tô muito velho. Tudo bem.
Agora imagina qualquer pessoa que é um Monte Everest. De repente você também não sabe o que é Monte Everest. Cansei. Uma pessoa alta. O que vai acontecer, galera? Você, quando fez a primeira questão, você procurou no todo. Quando eu vou fazer uma probabilidade condicional, eu não estou procurando no todo. Eu estou procurando só num pedaço. Por quê? A palavra-chave, ele virá para você e falar que ele já sabe que a pessoa usa óculos. Sabendo que a pessoa usa óculos, qual a probabilidade dela ser alta? Pensa comigo. Você tem toda uma turma na sua frente e o cara pergunta a probabilidade do cara ser alto sabendo que usa óculos. Você vai olhar para a cara das pessoas sem óculos? Você vai procurar o que ele pediu no meio das pessoas sem óculos? É claro que não. Você não quer ter trabalho à toa. Isso não faz o menor sentido. A partir do momento que ele fala que a pessoa usa óculos, você só olha para a pessoa que usa óculos. Você não olha para as demais. Eu vou no meio lá daquela galera que usa óculos procurar aqueles que são altos. Aí vamos ver, quantos aqui que usam óculos? É um total de 30. Dentro desses 30 que eu tenho aqui, você vai ter, no caso, que dentro desses 30, eu quero saber que é alto, que são 10. Você vai ter um total de 10, 30 alvos, caramba, né? Tá aqui eu matar os concorrentes. 10, 30 alvos, e aí isso simplificando vai dar 1/3. Viu como a pergunta é diferente? Tá? Então a pergunta era, não escrevi aqui, era: sabendo que a pessoa usa óculos, qual que é a probabilidade dela, no caso, ser alta? Tranquilo? Então entenderam qual é a ideia por trás da probabilidade condicional? Esse tipo de questão é muito importante, tá? Ele vem cobrando geralmente sem fórmula. Existe uma fórmula aí que tem livro disso que é muito decoreba. Isso eu vejo hoje em dia mais numa prova FUVEST, nem todas as questões botam isso, ou mais, por exemplo, numa prova de particular de medicina, que no Rio também, por exemplo, sei lá, Sousa Marques e por aí vai, tá? Agora, pro Enem, isso não. Pro Enem, geralmente, é sem fórmula mesmo que ele cobra. Beleza? Então, esse tópico combinatória e probabilidade, espero que tenha ficado claro para você que é um tópico que cai muito. Tranquilo? Próximo take, próxima parte do spoiler, eu vou falar sobre os tópicos de estatística que são importantes serem estudados nessa reta final, ok? Algo bem light, bem rápido, direto e reto, como eu sempre faço. Beleza, galera? Quer aprender? Vem pro Fábrica D e continua com a gente. Valeu!